Bom, então, gente, vamos começar. Para a galera da comunidade da Eve, que não me conhece, meu nome é Ana Clara, eu moro aqui na Califórnia, onde, por acaso, o irmão da Eve também mora, o Cláudio, que está aqui com a gente hoje. E o Cláudio me deu esse presente, que é a Eva na minha vida. Eu chamo ela de Eva, mas é uma piada interna ali e tal. Mas, assim, foi um presente. Eu conheci a Eve aqui na Califórnia, quando ela estava visitando o Cláudio. E essa viagem, dessa vez que ela estava aqui, foi bem transformadora. Foi mesmo. E é um pouquinho sobre isso que a gente vai falar. Antes de mais nada, eu quero deixar bem claro que nós duas somos apenas entusiastas, né? A gente é apaixonado, assim, por comer. A gente come muito, a gente adora comida. Nós não somos nutricionistas. Então, se vocês mandarem perguntas, a gente pode até encaminhar, né, pessoas que vocês podem tentar entrar em contato para falar. Essa conversa só está acontecendo por causa do projeto Become Odara. Um projeto que eu fundei em 2018, onde eu trago várias amigas e pessoas, mulheres maravilhosas, que têm um estilo de vida diferente, que têm uma história de transformação, de resiliência. E aí eu conto essas histórias. Muitas vezes as mulheres nem acham que elas são tão fodas assim. E eu sei que são, porque elas me inspiram, assim como a Eva. Então, obrigada. Hoje com a Eve, tem que parar de chamar ela de Eva, porque é só eu e o Cláudio que podemos. Pode chamar, não tem problema. Não, mas enfim, vou deixar ela falar agora sobre um pouquinho, explicar o que aconteceu nessa sua viagem aqui para Califórnia, quando você veio visitar seu irmão. Um presente também, viu, Ana? Ter conhecido você aí na Califórnia. Quem ama meu irmão, eu amo também, entendeu? E é impossível não amar o Cláudio, quem conhece. Pois é, exatamente. Mas olha só, obrigada pelo convite. E assim, para falar um pouquinho sobre essa minha experiência, de fato, assim, foi muito despretensiosamente. Eu sempre ouvi falar sobre dieta vegetariana, dieta vegana, mas assim, sempre soube disso, mas para mim, muito longe de mim. Afinal, eu nunca tinha interesse em parar de deixar de comer carne. Então, a viagem que eu fiz aí foi muito bacana. Afinal, eu reencontrei meu irmão, encontrei vocês, os amigos dele e tal. E especialmente eu conheci a Daiane. A Daiane, pessoal, é uma das roommates do meu irmão. Ela dividia a casa com o meu irmão. Uma mulher super madura, já de um pouco mais de 50 anos. E uma das conversas que a gente teve lá na casa, querendo conhecer ela um pouco melhor, e ela a mesma coisa de mim, ela me contou que era vegana desde muito jovem. E aí sempre aquela impressão de, nossa, como você consegue? Como assim, né? Exato. Como assim, vegana já? O que é o vegano e o que é o vegetariano? Só pra galera também entender. É legal. Porque, assim, realmente, depois que eu comecei a estudar um pouquinho sobre o assunto, realmente tem existem 4 principais grupos, na verdade, né? Que faz realmente a diferença de um grupo para o outro, principalmente o vegetariano com o vegano. Então, vamos lá. Existem principais 4 grupos. O primeiro é o ovo-lacto-vegetariano. É uma palavra gigante, escreve tudo junto mesmo. São pessoas que não se alimentam de animais, não comem bovinos, não comem suínos, não comem aves e também não comem peixes. Essas pessoas se alimentam de ovo, de leite e de derivados. Tá. Esse então, aí por eu isso nem sabia, vivendo e aprendendo. Então, por isso que é ovo-lacto-vegetariano. E também consomem mel, tá? Porque também né? Aí existem os lacto-vegetarianos. Os lacto-vegetarianos são as pessoas que não se alimentam de animais, não se alimentam de ovos, mas consomem o leite. Então, todos os laticínios, todos os iogurtes. E aí, existe uma outra classificação que é o vegetariano estrito. O vegetariano estrito são aquelas pessoas que não se alimentam de animais, não comem ovos e também não tomam leite e não comem nada de derivados de leite, né? E muito provavelmente o mel também não. Então, a grande diferença é que, assim, essas pessoas, os vegetarianos estritos, eles se alimentam
exclusivamente de vegetais, de frutas, de grãos, nada que venha de origem animal. E aí a gente pula para o veganismo. Por que o veganismo? A grande diferença entre o vegetariano, o estrito e o vegano é que não é só a base da alimentação. O vegetariano estrito, a causa, na verdade, é uma dieta vegetariana, né? Então, o assunto é só relacionado à alimentação. Agora, o vegano, além de não consumir nada de origem animal, não come nenhuma carne, não come nenhum derivado, ele também leva essa causa para outros aspectos da vida. Então, ele não compra uma roupa de couro, ele não compra um sapato de couro e vai muito além disso. Ele não compra cosméticos. Então, o shampoo, ele vai lá pesquisar se foi testado em animal. Se for, ele não compra. E além de tudo, aí vai mais além disso, ele também não vai a rodeios. Ele não participa. Na verdade, a diferença grande assim entre o vegetariano e o vegano é que o vegano é exclusivamente a causa é animal. Então, tudo que está envolvido a exploração animal, seja ela de qualquer maneira, o vegano não participa, né? A causa é justamente animal. Então, assim, ele não, por exemplo, ele não vai até o México e nadar com golfinho, porque existe uma exploração. Esse é um ponto. Ele não vai a rodeios porque existe uma exploração ali. Ele não vai a zoológicos. Então, assim, tudo que está relacionado a uma exploração, ele não participa. É uma causa diferente. Está focada no caso da causa animal mesmo. Sim. Ótimo. Então, assim, a Eva já deu esse panorama geralzão. Então, por favor, não frequenta zoológico. Falei. Tá falando. Uhum. É interessante isso. Só que a Eve não tá nesse processo. O que ela acabou acontecendo na vida dela foi outra coisa, que foi a partir da Daiane, e é por isso que ela tá contando essa história, para diferenciar, porque a Daiane é vegana. Vegana, é um pouquinho diferente. Ó, meu irmão falou aí, o circo também, né? Os circos que fazem toda aquela exploração, tudo que está relacionado à exploração para o nosso divertimento, o vegano não participa, ele é totalmente contra, porque os animais eles estão ali exclusivamente para nos agradar, entendeu? Então é um ponto principal. Existe uma exploração, ele não está livre, ele está preso ali, em algum momento ele vai ser solto, exclusivamente para o meu bem-estar, entendeu? Essa é a grande diferença. Uhum. E aí, Ana, só contando um pouquinho de quando eu fui aí... conta que essa história é maravilhosa! Todo mundo escuta isso, olha que loucura. Então, olha só, eu acho que eu não contei isso, eu acho que pouquíssimas pessoas sabem de como foi, mas uma conversa que eu tive com a Daiane, ela me contou que era vegana e tal, e eu fiquei super... Nossa, como pode? Desde muito jovem, eu nunca tinha ouvido uma pessoa falar que era vegana há mais de 40 anos. Uhum. E legal, assim, a gente teve uma experiência, ela me contou que ela nunca sentiu essa necessidade de se alimentar por animais e tal. E aí teve uma outra oportunidade dentro dos 17 dias, dos 15 dias que eu fiquei aí. Ela me convidou para ir num restaurante vegano que eu nunca tinha ido. E eu achei muito gostoso. Eu me alimentei super bem. Eu achei muito bacana e muito impressionante que tudo que parecia ter carne ali não tinha no meio. Eu falei, caramba, realmente é muito gostoso. Agradeci o convite e tal. Legal. Quando eu tava indo embora, no último dia, o meu irmão deixou, assim, pro último dia, assim, o grande finale, me levar numa hamburgueria que ele ama muito. Ou pelo menos amava, porque ele também diminuiu a carne. É uma hamburgueria que chama In-N-Out, que ela é muito famosa. Não sei se é só na Califórnia, mas acho que nos Estados Unidos é uma hamburgueria. É só aqui na Califórnia. Inclusive, então. Assim, se você veio para Califórnia, todo mundo vai te falar que você tem que comer no In-N-Out. Tipo assim, por favor. Exatamente. Um fast food, né? Exatamente. É um fast food muito tradicional. Me corrija aí, mas assim, me parece que eles não têm nada... Daiane. Me parece que eles não têm nada congelado, é tudo muito fresco, é tudo muito tradicional. Então, por isso que eles gostoso. Não congelam nada, a batata frita cortada, acho que na mão, tem o processo lá, é bem... Tudo é fresco e tal, mas não deixa de ser, né, um fast food.
Exatamente, e ele é bem tradicionalzão e tal. Sim. E aí, o que aconteceu? Quando eu estava me despedindo da Daiane, ela perguntou: e aí, Ju, ô, Cláudio, onde que você vai levar ela, né? Você vai almoçar? Onde vai ser o seu almoço, o seu último almoço com a sua irmã? Ele me mata de vergonha. Aí ele falou: ai, Daiane, eu vou levar ela no In-N-Out. Aí ela fez: não faça isso. Aí ela me disse a seguinte frase: é só mais uma vaca morta. Aí, assim, né? Me deu aquele. E aí ela me disse essa frase: não leva ela lá, não, é só mais uma vaca morta. Mas ela falou brincando, porque ela não é essa pessoa de ficar militando, de ficar, ai, não come isso. Ela só fez uma brincadeira tal. Legal, fomos até o In-N-Out, foi muito legal, porque eu, né, até então gostava de carne, comia carne. E só que eu vim com essa frase na minha cabeça, né? Vim com isso na minha cabeça. Mas ok, passou, tal. Voltei para o Brasil, cheguei aqui na minha casa, final de ano, e eu acho que, como muitas outras pessoas, a gente acaba fazendo várias promessas para o começo do ano, né? Então, assim, virou mês de... Agora vai! Exatamente. Chegou no dia 1 de janeiro, eu já comecei a pensar, ai, o que eu posso fazer de diferente esse ano? O que eu posso contribuir para o meio ambiente? Assim, sei lá, eu sempre fiquei pensando, o que eu posso fazer de diferente que eu não fiz ainda? Como eu posso ser a diferença no mundo? Exato. Será que eu posso ser diferente? O que eu posso aprender nesse ano de 2019 e tudo mais? E aí, eu estava passeando pelo Instagram e de cara, assim, eu vi uma foto da cara de uma vaca, né? E aí me chamou a atenção, cliquei para ver o que era uma vaca num cercado e tal. E aí era uma página indicando um documentário que chama Cowspiracy. E eu fiquei assim, primeiro eu fui lá, dei uma olhadinha no trailer, porque a gente sempre fica com muito receio. Eu, pelo menos, ainda tenho isso, aquele receio de ficar vendo esses documentários que fala muito da indústria do corte e tudo mais. Então, para minha surpresa, o Cowspiracy é um documentário mais focado para o meio ambiente, né? Então, me chamou muito a atenção. Foi esse documentário que me deu aquele estalo que virou a minha chavinha. Então, assim, o Cowspiracy é um documentário que foi dirigido, é de 2014. Ele foi dirigido por um cineasta que chama Kip Anderson. Esse cara, ele visitou algumas instituições, ele visitou os principais órgãos, as organizações assim ambientais, tipo Greenpeace. É um cara que foi lá e ele começou a visitar várias instituições. E a pergunta que ele fazia para todas essas instituições é porque, assim, por que vocês não falam da agropecuária? Que é a atividade humana que mais degrada o ambiente. E vocês são as principais organizações ambientais, tipo Greenpeace, falando que a água do planeta está acabando, que a gente tem que diminuir o consumo de água. Mas peraí, a agropecuária gasta muita água. Por que vocês não falam sobre o assunto? Vou dar um spoiler aqui, mas assim, na verdade, isso tem tudo no trailer, não tô contando nada demais. É uma conspiração. Quando você termina de assistir o documentário, você fala, caramba! Essa coisa do vegano, acho que geralmente já vira a cabeça da pessoa quando você quer falar exatamente isso, né? Ai, você come carne, olha o que vocês estão fazendo. Uma vez aqui em Los Angeles, eu fiz meu aniversário num festival de comida. E aí tinha um pessoal do Greenpeace, do direito dos animais e tal. Tipo quando o pessoal faz aquelas manifestações contra o aborto, levando para perto. E é uma coisa assim, é muito chocante aquilo, né? Eu acho que meio que te dá uma repulsa ver aquilo e falar assim, nossa, não, a gente vê como é diferente. Eu não tô lá, assim, matando o animal, não sei o quê. Tem até uma brincadeira do pessoal que fala assim, a coisa mais difícil para o vegano não é não comer carne, é não deixar, ficar quieto, é guardar para si. Mas é porque é uma escolha de vida que eles acham importante compartilhar. Mas, enfim, movendo aqui, a Eva estava falando do Cowspiracy. Do Cowspiracy,
E aí esse documentário foi o que fez assim eu olhar diferente para esse assunto, sabe? E aí eu lembrei da Daiane. Eu falei, gente, é tudo que a Daiane me falou, aquela frase ficou na minha cabeça e tal. Mas ainda falando um pouquinho mais do Cowspiracy, ele tem a produção executiva desse documentário é do Leonardo DiCaprio. Ele é um ambientalista, um cara super ativo, ele é super defensor assim, do meio ambiente, então ajudou aí na direção desse documentário. Então, assim, o que é mais interessante é que realmente me parece uma conspiração. Essas organizações ambientais, eles não falam sobre a pecuária. Não, definitivamente eles não falam, tanto Fala que da ele agricultura mais, né? fala mais da agricultura, mas eles não falam assim que a agropecuária é uma atividade que degrada muito o meio ambiente em relação, por exemplo, ao consumo de água. Eu Sim. fiz uma pesquisa aqui, fiz minha liçãozinha de casa, mas, Olha ela. mas para vocês terem uma ideia, para vocês perceberem como é como que é uma prática muito exagerada e um quê de desnecessária, a gente tem, por exemplo, aqui no Brasil, né? A gente está numa população de 200, IBGE, tá? Isso foi recente. Uhum. 211 milhões de pessoas. 211 milhões de pessoas. A gente estima-se que a gente tem aqui no Brasil 213 pessoas, 213 milhões de pessoas, e a gente tem 211 bovinos. Então, assim, é um boi para cada pessoa e ainda sobra 2 milhões. É muito boi. É muito exagero. E aí, eu tô falando só de bovinos. Isso sem contar os porcos, as aves. Então, assim, fica muito claro que isso é, assim, é exagerado. Não tá normal. A gente perdeu a mão nesse sentido, nesse consumo. E é exatamente o que o Cowspiracy fala. Ele fala assim, mas por que vocês não falam isso? E é muito interessante porque essas organizações ameaçam ele. Acabam ameaçando esse cineasta. Meu, é melhor você desligar sua câmera, porque esse assunto nunca vai dar certo. E é verdade. Não tem um veículo de comunicação que fala do vegetarianismo, que fala pra gente parar de consumir carne. Você não vai ver a Globo Um falando. consumo consciente, né? Um consumo consciente. Eu quero compartilhar aqui, não sei, esse livro tem alguns anos já, eu acho que já tem uns 2 anos passado. Chama Sapiens, ou Sapiens, né? Sim. Esse livro conta mais ou menos assim, a história da humanidade e no capítulo 5 ele vai falar sobre a maior fraude da história. E aí, esse autor, que é um pesquisador e tal, Yuval Novo, eu posso colocar depois na descrição, o que ele vai falar? Ele vai falar o seguinte, quando nós, antes, né, de sermos Homo sapiens mesmo, quando a gente estava lá de nômadezinho, andando na floresta, comendo os grãos que achávamos, né, comendo as frutas das árvores e tudo mais, aquilo tudo fazia muito sentido, as pessoas eram bem nutridas. Claro que aquilo é outra situação, né? Assim, uma outra realidade. Tô falando para a gente simplesmente voltar e fazer a mesma coisa. Mas para a gente parar para pensar que a revolução da agricultura, é o que eles chamam de grande fraude, é exatamente essa questão da gente usar os animais como uma engrenagem, né? Uma força ali, como se fosse uma engrenagenzinha da fábrica, simplesmente para continuar o fluxo da nossa alimentação. Porque para pensar no quanto de vaca, de porco, de galinha que a gente tem no mundo, que só vieram ao mundo de forma induzida para que a gente possa se alimentar. Né? Sim, exatamente. E assim, a questão da agricultura, por exemplo, foi a primeira vez que o homem começou a ver, por exemplo, questões de dores às costas, porque o homem começou a cultivar o trigo. E o trigo virou o escravo do homem, e não o contrário. Aliás, o homem virou o escravo do trigo, porque o homem acordava cedo, até hoje, né? A gente olha nas fazendas, em qualquer lugar, o agricultor ele acorda cedo para ir lá cultivar a terra e tal, e produzir aquilo ali para trazer comida pra gente, tudo não sei o quê. Só que
tem uma infinidade de coisas que a gente vai adentrar aqui, falar inclusive dessa exploração ao extremo, da qualidade do nosso Sim. solo, né? Do quanto que a monocultura atrapalha o nosso crescimento e desenvolvimento da terra, essa falta de diversidade e o próprio olhar sobre o animal, que eu acho que é o Sim. que você tem muito a falar, né? Sim, sim, exatamente. É mais um ponto aí que. Porque, na verdade, assim, eu acho que essa transição aí para você deixar de comer animais, deixar de se alimentar disso, tem não só uma causa ambiental, mas tem a causa ambiental, tem a compaixão aos animais também, e também tem uma questão de saúde, né? Agora, por exemplo, sobre o planeta, ainda falando sobre a Terra, né? O Joaquin Phoenix, que é aquele ator que fez o Coringa, ele é vegano desde os 3 anos de idade. E quando ele recebeu o Oscar, ele falou uma frase assim que ele fez um discurso fantástico. Foi, eu chorei. Aquele negócio me Nossa, arrepiou, gente. tipo, Depois googlem. chorei, assim, o cara realmente muito aprender assim com ele, mas assim, ele falou uma coisa que é real, a gente está saqueando os recursos naturais da terra, a gente está saqueando, sabe? Não permitindo que a gente tenha um solo saudável, porque para você ter uma ideia, quantas florestas são desmatadas para fazer pasto? Sim. Né? Quais são as condições desse solo? Quais são as condições que esses animais ficam? Esses animais, todos os excrementos desses animais, eles penetram no solo. Eles não estão, assim, tem todos os, assim, se você for pensar mesmo a grosso modo, além de, por exemplo, uma floresta que é desmatada para colocar todos esses gados. Uma outra é desmatada para quê? Para plantar soja, para quê? Para alimentar esses gados. Então, realmente, assim, e aí algumas páginas, assim, eu curto bastante página vegana, vegetariana e tal, e principalmente, não só falando não coma carne, mas assim, aprenda sobre o assunto. Justamente assim, aprenda sobre o que está por trás de tudo isso. Agora, se você for pensar, a quantidade de pasto que a gente tem, a quantidade de soja que é plantada para alimentar gados, essa soja poderia alimentar pessoas que morrem de fome. O que eu acho muito, muito legal da gente pensar em relação assim, né? A nossa terra é tão maravilhosa, é como eu imagino assim, o nosso corpo sendo realmente o nosso templo e o planeta Terra também sendo esse universo maravilhoso que a gente se permite navegar e que deixa a gente também navegar. E agora, com a quarentena, com tudo que está acontecendo, todo mundo está acompanhando aí, tem várias notícias muito boas sobre como que a Terra está tendo um respiro. Eu sempre falo muito sobre um livro chamado Profecia Celestina. Esse livro, ele vai falar sobre que nada é coincidência, que tudo realmente tem uma razão e tal. E aí, por que eu tô falando disso? Porque se a gente pensar que a Terra, por uma razão extrema, a gente está sendo removido da nossa, né, de estar lá na praia, sujando, de estar fazendo atividades que, né, estavam causando vários problemas, como que esse olhar para si, esse olhar interno, que é inclusive uma das conversas que eu tive nessa última semana com a Bija sobre Tantra, sobre sexualidade feminina, com a Juliana ontem, a Juliana do Your Wild Feminine. Então, foi muito legal mesmo. A gente falando sobre essa coisa da energia feminina e a gente falou sobre alinhamento de ciclo menstrual, do quanto que a nossa energia, os nossos nutrientes podem, né, se beneficiar o próprio planeta. E aí a gente pensar que a gente fala assim, ó, é a mãe natureza. Então eu acho que de verdade está acontecendo agora um castigo de mãe. Assim, sabe? Olha, gente, vocês estão de brincadeira comigo, né? Eu dou comida, eu dou a terra para vocês, eu dou a água, tem tudo. E vocês ainda querem mais de mim? Peraí, não dá, entendeu? Tem uma hora que a terra precisa desse respiro, assim. E aí, tem uma palavrinha, né, nessas coisas, que é o tal do que o pessoal de coach adora, né? Que é o mindset.
Então, o Sim, mindset, gente, é simplesmente um modo de pensar. Então, sem querer, a gente acaba tendo uma visão sobre o mundo, né? sim, E aí, a Eve passou a olhar os animais de maneira diferente. E eu queria que você sim, falasse um pouco sobre isso, Eve. O que que é? sim. Porque a Eve, gente, não é assim aquelas apaixonadas com cachorro que tem milhões de gatos. É uma pessoa assim, gente como a gente. Eu não Normal. sou também assim, não. Bom, a minha relação com os animais, né? Até algumas pessoas me perguntam: Nossa, Eve, agora você não se alimenta mais de animais, você nunca foi muito apegada com animais, né? E Sim. aí, realmente, eu não fui criada com nenhum pet. Na minha casa, eu nunca pude ter animais, a gente não foi criado com animais. Então, Sim. vamos dizer assim que eu não criei nenhum afeto com o animal. Assim, é óbvio Ok, também não significa que a gente odeia que tem cachorro, que não, gente. Isso não, exatamente, não significa isso. Então, assim, de fato, eu nunca criei essa habilidade, vamos dizer assim, com animais. Então, agora essa minha escolha, eu tenho olhado para essa classe, eu tenho olhado para esses seres de uma maneira diferente, mas não só pela dó de ver esses animais sendo abatidos, mas é mais por uma compaixão mesmo, por uma espécie que não pode se defender, sabe? Eu acho que é mais uma compaixão por uma minoria. É mais essa. Eu tô indo mais por esse lado. É, é, é exatamente dessa maneira que eu penso. Eu sinto. É igual quando a gente tem, por exemplo, a gente fica super revoltado quando a gente, e com razão, eu fico também, óbvio, quando a gente vê uma notícia de um cachorro que foi brutalmente espancado e que ele foi morto. Já aconteceu isso várias vezes na mídia, que a gente Sim. faz aquelas manifestações e tudo mais, mas eu consigo hoje olhar um gado, um boi que está na fila de um matadouro da mesma maneira, ele sofre igual. Eu não consigo associar. Na minha cabeça, eu já consigo fazer aquela pergunta, por quê? Mas a ideia, na minha cabeça, eu já virou muito essa chavinha. Por que que a gente ama um e a gente fecha os olhos para o outro? Sabe? Por que que a gente fecha os olhos para um animal, assim como o cachorro que tem sentimento, que sente dor, que ele não queria estar ali? Sim. Então, essa sensação de compaixão que eu tenho, a grande diferença, na minha cabeça, é assim, a única diferença é a nossa percepção. Porque, e mais interessante, Ana, essa questão dos animais, para mim, veio me despertar esse afeto e tudo mais, mas principalmente eu tenho visto. Eu não vejo vídeos da indústria do corte, não gosto de ver, de Sim. fato, assim, isso não foi o determinante para eu deixar de comer carne. Aham. Mas, assim, eu vejo várias páginas e eu vejo muitos vídeos, assim, por exemplo, de uma vaca, por exemplo, de uma vaca ou de um porco, de uma pessoa lá vários santuários e tal, fazendo carinho e ele virando a barriguinha porque tá gostando do carinho, igual um gato, igual um cachorro. Então, assim, é isso que me faz pensar, caramba, por que que a gente protege um e por que que a gente fecha os olhos para outro ser abatido, para ele ser morto, para ele sofrer, para ele se separar da mãe? Para mim, isso é muito louco, assim, eu não consigo mais pensar, virou essa chavinha para mim de uma maneira que eu não, acho que não tem volta. Não, E não tem. aí eu Não, eu inclusive acho, assim, te cortando um pouquinho, desculpa, mas sim, é porque você tocou exatamente quando falar do animal ser visto como uma classe diferente, né? A gente vê exato. como o animal é minoria, gente. Ele É minoria. é uma pessoa, não uma pessoa, é um ser vivo que não tem voz. Esse Exatamente. livro, Sapiens, fala muito, inclusive, ele compara a revolução, né, da agricultura e fala da pecuária também, com Uhum. escravidão, como o período da escravidão. Exatamente. Porque a Exatamente. gente simplesmente colocou categorias nos animais. Assim como a gente colocou essa ideia maluca de que nós somos diferentes de acordo com a nossa cor
é o especismo que eu falei para você. É a nossa espécie, né? Nós humanos, eu não sei quem que disse isso, que disse que nós somos melhores que eles, entendeu? Então, assim, por que que a gente permite isso, né? É exatamente Exato. essa E a é tão chavinha que louco, virou. é de um outro nível, assim, porque não é só nós, seres humanos, mais do que os animais. São certos animais. O cachorro, Exato. por exemplo, ele tá num patamar. Na nossa sociedade, é um animal Sim, de respeito. Aí, você vai olhar, por exemplo, a vaca na Índia, tem esse local, essa pessoa, essa presença de sagrado, né? Na sim. Índia não se come a carne de vaca. Assim como na China, o Eles comem porco é cachorro. muito, tem um consumo de porco assim absurdo, de Uhum. frango e até de cachorro. Em algumas regiões eles comem inclusive cachorro. Então, olha que louco que a nossa sociedade começou a colocar categorias, não só em seres humanos, né? Como aqui Uhum. no livro ele vai comentar sobre a escravidão, porque é simplesmente você ter um ser vivo trabalhando para você. E é a mesma coisa, óbvio que é diferente com humanos, é num nível de crueldade ainda mais Uhum. assim, maluco. Mas assim, a gente pensar que isso acontece todos os dias, quando a gente mata um animal e a gente não permite que eles tenham nenhum tipo de defesa, nem nada, né? E, Ana, é exatamente isso, assim, o que eu falo o que eu acabei de falar sobre os animais. E o principal não é realmente sobre esse afeto que eu tenho por eles, mas é mais mesmo uma compaixão por alguém que não pode, Sim, alguém, né? Mas assim, um ser que não pode se defender, ele não sim, fala, ele tá ali simplesmente para nos servir. Quem sou eu, sabe? Para me apoderar, para me alimentar de um animal que está ali, que ele não queria estar ali, né? É exatamente isso. Ele não quer morrer, ele não está ali, ele sofre ali, né? E principalmente assim, o ponto, a chave assim que de fato virou é que, peraí. Então eu vou me alimentar, eu vou deixar de me alimentar de um animal que está ali, que está sofrendo, que ele tem muitos traumas durante todo aquele processo para me alimentar, para adoçar o meu paladar, na minha cabeça hoje isso ficou muito egoísta, sabe assim? Eu tenho tantos outros recursos, eu sim. tenho tantas outras, eu tenho uma variedade gigante de alimentos. E aí eu preciso de fato me alimentar disso, sabe? Desse sofrimento, não quero mais. Agora, É, para é você muito isso está louco muito isso. claro. Para o pessoal que está assistindo e que não é vegetariano, que Sim, adora uma picanha, um churrasco, que é entendeu? bom, Tipo viu? assim, Que eu olha, sei que é bom. beleza, Ana, legal, vai aí na tua. Eu não vou deixar de comer minha picanha. Eu não vou Claro! deixar de fritar meu torresmo, né, para os mineiros aí de plantão, e comer. Vai falar que você não gosta de uma língua de boi, Ana Clara. Entendeu? Ai, Ana. Agora, é verdade, eu acho. Adoro uma língua de boi, um fígado acebolado no Mercado Central, gente, tem seu lugar. Mas eu vou falar o seguinte, o que a Eva, esse livro inclusive fala aqui. Eu vou voltar nesse livro porque realmente foi o que me abriu o caminho até para pensar sobre isso. Sim. E uma coisa que a gente não falou no início, né? Eu, a Eve e o Cláudio, ano passado, começamos mais ou menos na época da quarentena, da quaresma, a cortar carne. Então, Sim, eu sempre tem fiz muita isso. gente que faz isso, né? Fica 40 dias sem comer carne e tal. Uhum. E aí a gente ficou um ano quase inteiro sem comer carne, encontrando substitutos. Aí a gente vai Uhum. falar um pouquinho sobre esses substitutos, mas o que eu quero dizer, principalmente agora, porque tem uma galera entrando, oi. O que é interessante é o seguinte: nós, enquanto seres humanos, não teríamos evoluído para o nível de consciência que temos hoje se não fosse pelo consumo de carne, tá? Uhum. Então a gente não tá falando aqui, então, assim, então o Deixe de modo. comer, não é isso. Isso. Então, assim, é, Absolutamente. é. Sim, tudo bem, ok, você vai comer carne. O que a gente tá falando é quanto de carne você come? Qual é a necessidade de você, de fato, comer carne todo santo dia? Né? De Uhum. segunda a segunda você vai comer uma carne. Eu lembro, o meu avô, por ser açougueiro, inclusive, né? Às vezes lá na casa da minha avó tinha carne de porco, tinha carne de boi.
Ele chegava em casa e falava assim: ah, não, mas eu queria comer um frango hoje. A minha avó ia lá e matava o frango e fazia o frango para ele. Ou seja, tinha lá já uma variedade de carnes para ele, mas aquilo que você falou, para saciar o seu paladar, a gente está fazendo essas escolhas, né? Sim, e aí, sim. falando de escolhas, a Eve mora no Brasil, porque uma coisa é você morar aqui, por exemplo, nos Estados Unidos, que tem uma variedade de coisas que ainda não tem no Brasil, ou que se tem no Brasil é o olho da cara, né? É caro mesmo. Não dá para ser. Só que um amigo meu, inclusive, aqui falou, ele é vegano, e ele falou assim comigo: Ana, um quilo de, sei lá, de rúcula. Ele não falou rúcula, eu não lembro qual foi o vegetal que ele falou. Qualquer folha. 1 quilo de carne é muito mais caro que 1 quilo de vegetal. Sim. 1 quilo de feijão, de 1 quilo de, sabe? Começou a colocar essa perspectiva assim. Então, como que tá sendo isso aí para você comer no Brasil com opções vegetarianas? Para você que continua, né? A sua família continua comendo carne. Sim. Todo mundo ao seu redor, assim, até onde eu sei. Como que tá sendo essas suas escolhas? Tá. Bom, como realmente a ideia de você deixar de comer carne é muito diferente. De fato, assim, é um mundo novo. Você imagina que eu fiquei mais 34 anos aí comendo carne, participando de churrascos e comendo e tudo mais, e agora eu já não faço mais essas escolhas. Então, assim, eu nunca tive problema para comer. Eu sou muito comilona, eu sou dessas que experimenta de tudo. Adoro. Então, assim, eu não tenho nenhuma restrição alimentar. Eu gosto de muitos vegetais, eu gosto de muitas hortaliças, eu amo grãos. Então, eu sou a louca do grão de bico, eu sou a louca da lentilha, eu amo tudo, assim, eu adoro. Gosto muito mesmo. Então, para mim, não é um problema porque eu consigo me alimentar de outras coisas, né? Uhum. E de fato, assim, hoje, todos os produtos vegetarianos e veganos, eles de fato são mais caros porque a procura é muito pouca, né? São poucas pessoas que procuram. Então, naturalmente, ele vai ser mais caro. Uma caixa de hambúrguer de planta, vem 2 hambúrgueres, eu pago, sei lá, 17, 18 reais. Não compro sempre, tá? Também, porque é muito caro também. E também não como tanto hambúrguer assim, mas uma caixa de hambúrguer de carne bovina, você pagaria ali 17 e vem 8, sabe? Então, assim, primeiro, os industrializados são caros, tanto os vegetarianos como os não vegetarianos. Então, a escolha que eu tenho feito, a escolha que eu tenho feito é assim, ir à feira, comprar vegetais, ir mais ao hortifruti, comprar os vegetais e ir para a cozinha. Eu descobri eu descobri, na verdade, com toda essa minha escolha, os outros sabores. Sabe? Por exemplo, eu vou te falar de um legume que eu não dava a mínima, tipo abobrinha. Eu nunca comprei uma abobrinha. Eu falava, meu, deve ser horrível, deve ser aguado, tal, não sei o quê. Meu irmão me fez gostar de abobrinha, viu, Ju? Porque ele fez um espaguete de abobrinha para mim. E assim, eu achei fantástico. Eu falei, peraí, não tem carboidrato? Não, sabe, assim, dá para fazer. Nossa, dá para comer uma bacia de espaguete de abobrinha. Trouxe isso pro Brasil. O Caio adora, a família do Caio adora. Tipo, meu, sabe? Então. E a abobrinha tá aí, né? É uma coisa. Ela sempre esteve aqui. Podem ver que a Eva tá ali, ó, com uma blusinha de uma lãzinha um pouquinho mais, né, quentinha. E eu tô aqui quase, né, assim, toda vaporosa e tal. Mas o tanto que é doido, muitas das coisas que a nossa própria cultura ensina. Aí no Brasil tá, né, chegando o inverno e tudo mais, a gente tá vivendo esse período de transição. Agora que nos Estados Unidos está quase chegando no verão. E por que eu tô falando isso, gente? Vocês estão falando de comida. Porque é o seguinte, o planeta Terra é tão maravilhoso com as coisas que a gente pode escolher para se alimentar, que na época do verão, por exemplo, aliás, é na época do outono que a gente vai ter a época da laranja, que tem vitamina C, que tem, né, tudo que a gente precisa para não resfriar. É no inverno, que geralmente é tempo de mandioca, de raízes, de coisas que são boas para realmente apoiar o nosso corpo no período do inverno.
Então, aí Aham. você tá falando aí de ir na feira, né, e comprar. Por que essa importância de comprar a fruta ou vegetal de época? Por isso, gente, porque faz muito sentido o que a terra tá te oferecendo naquele E momento, do momento certo. os nutrientes necessários para você suprir e energizar o seu corpo. Então, assim, tem muita coisa, tem muita proteína em alguns alimentos, em feijões, em grãos Uhum. e tudo mais. Porque a proteína, quando você falou da abobrinha e do carboidrato, eu já vivi em um pouco de transição também. Eu era da dieta cetogênica, que aqui a gente fala quirogênica. E era o que? Era não comer carboidrato. O carboidrato virou Sim, inimigo para mim. Eu não comia nada e ficava assim, nossa, vai comer pão, vai comer macarrão, que não sei o que, tá errado e tal. que E é aí bom eu também. vivi nessa dieta por 3 anos. O que aconteceu? Eu perdi a minha menstruação. Eu sofri uma coisa chamada amenorreia. E isso Caramba! é como se fosse uma menopausa precoce. E aí tinha uma loja de coisas para leitura de aura e tal, e chakra. E aí o Aham. cara virou para mim e falou assim: o cara chegou para mim e falou assim: licença, desculpa. Sim, eu trabalho aqui, eu sei que você não me perguntou nada, mas eu queria te dizer que você precisa dar atenção para o seu chakra amarelo. Aí eu falei, ele não falou o chakra amarelo, ele falou o nome do chakra, acho que é o chakra do coração, eu não lembro agora. E eu falei assim, tá, que isso tem a ver? Ele falou assim, você precisa de se alimentar de alimentos amarelos. Nossa, Aí eu fiquei assim, gente, mas o que é alimento amarelo? Aí a banana. minha amiga que estava comigo, banana, a minha amiga falou comigo, estava assim, Ana, carboidrato. Naquela É. hora, para mim, tudo fez sentido. E aí eu tava sofrendo essa coisa, né, de não ter a menstruação, porque eu não tava comendo carboidrato. E aí eu acabei incorporando o carboidrato de novo na minha dieta. E Uhum. adivinha? Fui agraciada novamente com a minha Pela menstruação. sua menstruação. Então, Você vê, olha como que tá tudo casadinho, assim, né? Por que as é suas aquela frase, escolhas. né? Você é o que você come, né? O seu templo é o seu Sim, sim, corpo e sim, tudo mais. total, total. E Sim. aí eu fui fazer esse projeto de essa transição e aprendi uma das coisas que assim mudou minha vida também, que a gente não presta muita atenção quando come, da importância da proteína. A proteína, gente, é a É, base da casa. É o seu cabelo, exatamente. a sua pele. E eu aprendi isso com a Fernanda Mello, sempre falo dela aqui, porque é uma nutricionista foda que realmente me Uhum. ensinou essas coisas. E a Eva tem encontrado nos grãos, né? Você falou assim, sou a louca do grão de bico. E às vezes a pessoa só lá em casa, por exemplo, a gente só comia Yasmin. lentilha no ano novo, o que é muito doido, porque é cheio de proteína e tá ali disponível pra gente o ano inteiro também, né? É, na verdade, assim, falando também agora sobre os alimentos mesmo, a minha preocupação, como eu não tenho nenhuma restrição, a minha preocupação é sempre buscar as proteínas nos vegetais. Assim, existe uma vitamina aí que é a B12, que muitas pessoas acabam tendo que suplementar essa vitamina, porque a B12 ela está nos animais. A gente produz a B12 também. Só que a B12 ela é do nosso aparelho digestivo para baixo, então a gente acaba, né, expelindo ela. Então, assim, na verdade, a gente não se nutre da B12. Então, por isso que a gente fala, quando você para de comer carne, você precisa fortalecer, você fica sem vitaminas e tal. Mas na verdade, eu não sabia disso. A gente não, nenhum veículo de comunicação conta pra gente isso, porque, né, realmente não tem essa Sim. informação se a gente não for buscar. Então, por exemplo, as hortaliças, as mais verdes, as verdes escuras, tipo espinafre, couve, o brócolis, todos esses alimentos, eles são cheios, eles são riquíssimos de proteína. Se tiver alguma nutricionista aí, ajuda a gente, mas assim, É. é real, assim. Os grãos, por exemplo, todos os grãos têm muita proteína. Então, Uhum. a substituição, ela é muito importante. De fato, assim, as pessoas que não comem carne acabam ficando mas ó, já vi vários casos, assim, da pessoa que deixou de comer carne e aí começou a ter anemia,
ter vários problemas de saúde. Mas peraí, é uma responsabilidade, é uma outra, é uma vida completamente diferente. Não dá para você simplesmente parar de comer carne e viver só de fruta sei lá, de carboidrato, né? Não é saudável isso. Então é importante você descobrir em Por isso eu queria que você falasse da segunda sem carne. a segunda sem carne, boa. Bom, então, em relação aos alimentos, eu estou sempre procurando isso. Então, os grãos, todos os grãos, grão de bico, lentilha, todos eles, as castanhas, frutas e assim, eu também estou indo para o carboidrato, açúcar e tal, que não é muito saudável, mas assim, carne, proteína da carne eu não como. Bom, a segunda sem carne é uma campanha que foi encabeçada pelo Paul McCartney. E ele defende a segunda sem carne porque a segunda é o Dia Mundial do Recomeço. Então, toda segunda-feira a gente promete alguma coisa. É o dia da dieta. Essa semana eu não vou fazer alguma coisa. Sim. Então, assim, essa semana eu vou fazer diferente. Então, a segunda-feira, a segunda sem carne, é justamente porque a gente acaba extravasando um pouquinho no fim de semana. A gente acaba comendo mais no sábado, no domingo, é onde a gente vai pro churrasco, é onde a gente vai para, né? Então assim, a segunda é o dia que você pega mais leve, é o dia que dá para você fazer uma dieta. Então, defende-se muito a segunda sem carne, justamente por conta disso. Primeiro, pelo meio ambiente, porque aproximadamente, isso daí são dados realmente até do Cowspiracy, que é o documentário, para cada quilo de carne é utilizado 15 mil litros de água. Aí você fala, meu, não é possível, 15 mil litros de água? Sim. Por que para você manter todo esse pasto, todos esses bovinos, assim, a plantação de soja tem que ser irrigada com água, essa água que o boi consome e, além de tudo, para limpeza de frigorífico, para limpeza dessa carne quando ela ali que tá. Exato. Então assim, a segunda sem carne defende, eles defendem, a campanha defende a segunda sem carne pelo planeta, né? Pela quantidade de gases que esses animais produzem e acaba degradando super o solo, também o aumento do consumo de água pelas pessoas, né? Porque o consumo exagerado de carne também está associado a muitas doenças de médio a longo prazo. Tem um documentário muito legal também, isso foi meu irmão que me indicou, é aquele What the Health, não é isso, Júnior? Acho que é esse. Tipo, cadê a alimentação? O que é alimentação? Então, assim, as farmacêuticas não falam pra gente que o consumo excessivo de carne traz doenças também, né? Porque é uma carne que é uma carne morta, que a gente tem que congelar para ficar boa, entendeu? Então, será que eu acho assim, isso faz bem pra gente? Nesse ponto, né? Exato, é tão doido, porque assim, se a gente pudesse, se fôssemos assim, exatamente evoluídos, a gente viveria, a gente se alimentaria do sol. Porque o sol é que traz a maior energia para esse planeta. Então, se a gente puder, a gente ia ficar ali. Tem até gente que fala que vive do sol e tal, não sei muito sobre isso, mas. E aquilo ali satisfazeria a gente. Só que isso não satisfaz. Por quê? Porque a gente não faz fotossíntese. Por isso que a gente vai lá e faz o quê? Come a plantinha, que a plantinha faz isso. Então, é aquela energia do sol que ela transformou ali e a gente comeu, né? Aí, essa energia que a gente come da planta é como se fosse uma energia de segunda mão, né? E aí, quando a gente vai falar sobre a energia da carne, na verdade, uma energia de terceira mão. E esse foi um argumento que alguém uma vez usou comigo que eu achei maravilhoso. Falar assim, Ana, beleza, você quer comer carne? Então come carne. Mas sabe que você está comendo uma energia de terceira mão. Aí eu falei, gente, assim? Caramba! E esse livro, inclusive, o Sapiens, ele vai falar exatamente sobre o quanto que você pode, pelo menos, você pode ser 80% vegetariano, basicamente, sabe? Você, assim, o livro não fala isso, mas ele te induz a pensar realmente sobre o consumo de carne, como que a indústria como que a agricultura está levando a gente para esse caminho. Que é muito o que tá fazendo, entendeu? Assim, você começa aos poucos, gente. Pode ser um dia da semana que você não vai comer carne, só para dar uma maneirada, entendeu? E começa, vai no self-service, tem peixe naquele dia, come então um peixe às vezes, entendeu? Tenta aos poucos
sabe, ir mudando um pouquinho dessa sua perspectiva. Uhum. E aí, imagina só, talvez você é 80% vegetariano e você consegue, sei lá, falar com 8 amigos seus para tentar também fazer a segunda sem carne. Olha já que maravilha que seria essa redução, né? É muito Então, legal a ideia, Ana. A ideia é ótima. E eu acho que, assim, para deixar tipo, muito claro que isso é só uma escolha. Eu tenho a preocupação, porque eu não gostava quando faziam isso, quando as pessoas tentavam, assim, a goela abaixo, dizer que eu não tinha que comer carne, que é um animal morto, que não sei o que, não sei o que. Gente, não é assim, não é por aí. Eu acho que nada a goela abaixo funciona, sabe? não. Então, a escolha que eu tenho feito é uma escolha que eu fiz há 1 ano e meio. Já tive, me permito muitas vezes, até já aconteceu, por exemplo, no ano passado, acho que eu falei isso para você. A comida está muito associada às nossas memórias emocionais, né? Total. Total. Então, muitas vezes, a gente fala, nossa, minha mãe fazia essa comida, nossa, esse prato lembra muito tal. E eu vou te contar rapidinho. Minha avó sempre foi a avó da carne louca, dos aniversários. Minha avó faleceu, tal, ninguém mais fez carne louca. Meu Ai, avô tá ficou com falando que vai vontade. terminar em 2 minutos. Então vamos. Ai, meu Deus. Conta Meu rapidinho. avô ficou com vontade e tal, acabou fazendo a carne e eu experimentei. Meu, tá tudo certo. Experimentei, lembrei da minha avó, tal, não sei o quê, acabou, não gosto mais, não como mais. Se É uma permitir, entendeu? escolha. Eu acho que isso é bem do que o projeto, inclusive, Bica Modara quer. É a gente fazer transformações que sejam para você, que façam sentido para vocês. Adorei a nossa conversa, Eva. Ah, linda, obrigada pelo Maravilhoso. Muito convite. obrigada, gente. Sigam o Bica Modara, sigam a Eve para perguntar se vocês têm interesse nessa transição. E muito obrigada. O livro, de novo, é o Sapiens. Super recomendo. Beijo, vou deixar a live salva. Tchau. Finalizem. Valeu, gente.